Olá, alunos! Na aula de hoje iremos tratar sobre óticas do produto. Bom, para essa aula nós iremos dividir em 6 tópicos. Iremos falar sobre o PIB na ótica do produto, da renda e da despesa. Posteriormente iremos falar sobre os fluxos reais e monetários, a diferença entre fluxos e estoques e, por fim, o PIB per capita. Bom, então a ótica do PIB pode ser dividida em 3: produção, renda e do consumo. Iniciando então pela ótica do produto. Quando falamos de PIB na ótica do produto, nós estamos computando inicialmente toda a produção que se faz na economia, ou seja, todos os processos de etapa de produção, mas iremos descontar os bens e serviços utilizados como insumos, evitando assim o problema da dupla contagem. Aqui nós temos alguns agregados econômicos e temos que achar então o produto na ótica do PIB. O que devemos computar para encontrarmos o valor agregado? Como tratamos na ótica do produto, nós iremos computar apenas o valor bruto da produção e temos que então, para evitar o processo de dupla contagem, descontar os custos de matéria-prima. Então chegaremos ao valor de 700, que é o 1.000, valor do produto total, descontando os 300, que são os custos da matéria-prima, que são os custos intermediários utilizados no processo de produção. A próxima ótica é a ótica da renda. Toda a produção gera necessariamente um fluxo de renda. Como ele acontece? Para se produzir, necessita-se então dos fatores de produção, que são capital e trabalho. Todos eles devem ser remunerados. A remuneração do trabalho é o salário. Já a remuneração do capital é dividida em diferentes coisas. Por exemplo, lucro, juros, aluguéis, royalties, entre outros. Aqui nós temos os mesmos valores e nós temos que agora então encontrar o valor agregado pela ótica da renda. O que iremos utilizar então? Agora nós utilizaremos os salários e encargos e o lucro operacional. Embora o custo de matéria-prima pode ser considerado também o custo para a produção, ele não pode ser confundido aqui, porque quando falamos em termos de ótica de renda, nós temos que nos referir apenas aos fatores de produção, que são trabalho, representado pelo salário, e o capital, representado aqui pelo lucro. Somando ambos, então temos o valor agregado de 700. A próxima ótica é a do consumo. Toda a produção numa economia, ela tem que ser transformada em duas coisas: ou em consumo, que são os gastos correntes, ou em formação de capital, que são os investimentos. Aqui, repetindo os valores, temos que encontrar então o valor agregado pela ótica do dispêndio. Então, o que nós faremos? Somaremos o consumo e o investimento. Somando ambos, então, temos novamente 700. Observe que, por todas as óticas, o valor sempre tem que ser o mesmo. Simplesmente o que se altera é a forma de obtê-lo. Uma vez tratado as 3 óticas do PIB, iremos falar então sobre os fluxos reais e monetários. Bom, numa economia bastante simples, nós temos de um lado as famílias e as empresas. Nessa economia simples, nós temos o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Há nessa economia um fluxo real de mercadorias e serviços. Como que se dá esse fluxo? De um lado, as famílias vão ofertar os fatores de produção e as empresas vão demandar esses fatores. Uma vez obtida a renda pela remuneração dos fatores de produção, as famílias passarão a adquirir os bens e serviços fornecidos pelas empresas. Para que os fluxos reais sejam realizados, há necessidade de um fluxo monetário como contrapartida. Por exemplo, as empresas pagam pelos fatores de produção e as famílias pagam pelos bens e serviços. Agora, vamos adicionar um mercado novo aqui, que é o mercado de bens de investimento. Bom, a entrada no mercado de bens de investimento faz com que as empresas tenham demanda de fundos. Como que essa demanda de fundos pode ser suprida? Então retomamos ao que nós tínhamos anteriormente, o mercado de bens e serviços e ao mercado de fatores de produção. As trocas se mantêm, o pagamento pelas trocas e os demandas de bens e serviços e a oferta de fatores de produção, demanda de fatores de produção e a oferta de bens e serviços. Bom, aqui está faltando um elo.
Poderia haver uma transferência direta das famílias para as empresas, porque neste momento ela tem fundo suficiente para ofertar. Na prática, com o processo de desenvolvimento econômico, foi observado que há um mercado financeiro que faz o elo entre os fundos superavitários das famílias e a demanda por fundos por parte das empresas. O que nós analisamos anteriormente é uma perspectiva, embora seja aplicada para macroeconomia, também serve para uma perspectiva microeconômica. Vamos analisar agora uma previsão mais macroeconômica. De um lado, então, nós temos as famílias e as firmas que são equivalentes às empresas que nós analisamos anteriormente. As firmas, então, remuneram as famílias via remuneração do trabalho e do capital. Aqui nós vamos adicionar, então, uma nova unidade produtiva, que é o governo. O governo, ele também remunera as famílias via gastos do governo, que é a remuneração dos servidores públicos. Então nós temos a família recebendo das firmas e do governo, que compõe a renda nacional. Com essa renda nacional, as famílias vão utilizar para consumir os produtos das firmas e também uma parcela da sua renda não será consumida, que se transforma em poupança. Essa poupança vai ser alocada no mercado financeiro, que vai ser utilizado pelas firmas para a realização do investimento. O governo, de um lado, ele gasta, não só remunerando as famílias via salários, também adquirindo bens e serviços das firmas. Como ele faz isso? Para isso que aconteça, ele necessita arrecadação, que se dá via impostos e via transferências. Uma outra fonte de renda para as famílias, que além do salário das firmas e do governo, é via também transferências do governo, como por exemplo, aposentadorias, seguro-desemprego, seguro-maternidade, entre outros. Voltando à questão da ótica da produção. Então, iniciando pela ótica do produto. Nós temos que as famílias fornecem os fatores de produção para as unidades responsáveis pela produção. Inicialmente tratamos de forma mais simplificada como empresas, mas também podemos incluir as próprias famílias e o governo como unidades responsáveis pela produção. Na ótica da renda, nós temos de novo as famílias e as unidades responsáveis pela produção, só que agora a perspectiva é no pagamento dos fatores de produção. Por fim, uma ótica do dispêndio, nós vamos incorporar uma nova unidade, que é o mundo. Nesse contexto, nós observamos que a produção ela vai ser destinada para as famílias e uma parte da produção vai ser destinada para o mundo. Quando observamos aqui importações do mundo, na verdade se referem às nossas exportações. E as exportações do mundo, na realidade, são as nossas importações. E com isso, então, nós temos que a parcela da produção, da exportação do mundo, que são as nossas importações, os gastos do governo, vão ser transformados, então, em consumo e investimento pelas famílias. Importante observar que esse investimento se refere aos capitalistas, que são os proprietários de um meio de produção. Uma vez tratado sobre os fluxos reais e monetários, temos que trabalhar um pouco mais com as definições do que é fluxo e do que é estoque. Fluxos são variáveis medidas em um processo de tempo. Por exemplo, um determinado mês, ano, trimestre, etc. Caso não haja nenhum fluxo de produção no período, ou fluxo de qualquer outra coisa, o seu valor nesse período será equivalente a zero. Exemplo disso, nós temos o PIB, poupança e investimento. Já o estoque é uma medição que se dá em um instante específico do tempo. Os estoques eles são alimentados pelos fluxos passados e pelo fluxo presente. Caso não aconteça nenhum fluxo no período T, se eu estou falando, por exemplo, não aconteça nenhum fluxo no mês, o seu valor não será zero, ao contrário do fluxo, e sim a soma de todos os fluxos passados. Exemplo disso nós temos a dívida, riqueza financeira e o capital físico. Um aspecto essencial para retomarmos na questão dos fluxos são investimento e poupança. Investimento ele deve ser entendido como a ampliação do capital ou também pelo aumento da capacidade de oferta futura. É importante entendermos esse conceito de ampliação da oferta, porque investimento ele não se limita à formação bruta de capital físico. Ele também inclui os estoques. No caso, quando nós falamos de investimento, nós tratamos da variação dos estoques, pois
Os estoques em si se referem a, como o próprio nome já diz, a um estoque, assim como o capital em si também é estoque. Mas quando falamos em investimento, sempre estamos nos referindo às suas respectivas variações. Uma outra observação importante: investimento é criação de riqueza, não é simplesmente uma transferência de patrimônio. Então, por exemplo, se uma família constrói uma casa, isso é uma criação de riqueza, um investimento. Agora, se ele simplesmente compra de um terceiro, ele não é investimento, é simplesmente uma transferência de patrimônio. Já a poupança é caracterizada pela parcela da renda que não foi consumida, ou seja, é um resíduo da renda. Ela é diferente do que se entende como, por exemplo, a quantidade de riqueza financeira aplicada nas cadernetas de poupança. É uma outra questão. A importância da poupança qual que é? Ela serve para realimentar o processo produtivo através das implicações no sistema financeiro. O último tema que iremos tratar na aula de hoje é sobre o produto interno bruto, agora na sua forma per capita. Quando falamos em termos de PIB per capita, simplesmente pegamos toda a produção em termos de bens e serviços finais, que é o PIB, dividido pela população, que normalmente é estimada no primeiro dia de julho. Essa é uma medida síntese do padrão de vida de uma economia, embora tenha algumas limitações que nós iremos tratar. Para ficar mais claro a diferença entre PIB e PIB per capita, vamos analisar o caso de 3 países. Em termos de PIB, a China possui um PIB muito superior ao Brasil e à Suécia. Mas quando nós tratamos de PIB per capita, nós temos que a Suécia passa a ser um patamar muito superior, o Brasil se mantém em segundo, mas agora, nos últimos anos, devido ao baixo crescimento, tem se assemelhado muito ao PIB per capita chinês, e a China, que possui um PIB muito maior, como a sua população é muito grande, é a maior do mundo, o PIB per capita é o menor entre os 3. Outras observações são relevantes em relação ao PIB per capita. O PIB per capita ele representa a produção de uma economia. Porém, isso é diferente em termos de qualidade de vida. Por exemplo, caso aconteça uma catástrofe natural, o PIB per capita pode até mesmo aumentar. Porém, em termos de qualidade de vida, há uma piora. Últimas 2 observações são necessárias a serem feitas em relação ao PIB per capita. Primeira delas, a produtividade e qualidade de vida. Digamos que o trabalhador passa a dedicar mais horas do seu dia em termos de trabalho e menos em termos de horas de lazer. Haverá um aumento do PIB per capita, mas isso não necessariamente resultará em melhora da qualidade de vida. Por fim, a distribuição de renda. Um país cuja renda é muito concentrada não terá uma boa medição para a qualidade média de vida da população, pois alguns indivíduos têm um padrão de vida muito elevado, enquanto outros têm um padrão de vida muito baixo. Então, concluímos a aula de hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.